Olá, você que me ouve, tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei exatamente o momento em que você está me vendo e ouvindo, mas que Deus te abençoe. E eu peço a você, ore por mim, porque eu preciso da misericórdia de Deus, tanto quanto você. Preciso mesmo. E aqui nós estamos no nosso canal Papo de Cristão. O nome já diz papo, para que nós possamos papear, conversar sobre coisas que dizem respeito ao nosso Deus. E sendo muito sincero, ou seja, eu vou estar sempre sendo muito sincero com vocês. Eu sou normal, eu sinto dor, eu tenho ansiedade, eu tenho lutas, eu tenho questionamentos, e por isso e por muito mais, eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus esteja no comando da minha vida, diariamente, a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, me modelando, me amadurecendo espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Eu acredito, me permita, que você também precise disso, precise de Deus no controle da sua vida. E se você, por algum motivo, ainda não acredita na existência de um Deus, na existência de um Deus maravilhoso, amoroso, se dê a oportunidade, do teu jeito, da tua forma, com as suas palavras, sozinho, conjunto. Diga para ele, se você realmente existe, Deus, eu quero te conhecer. Mas seja sincero, do fundo do seu coração, e com certeza a resposta virá. Não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para você que me ouve, que me vê, que os tempos estão difíceis. Mas eu queria que nós viéssemos a refletir hoje que os tempos começaram a ficar difíceis a partir do momento em que o primeiro homem, em que a primeira mulher, ou seja, lá em Gênesis está escrito Adão e Eva, decidiram, por conta própria, desobedecer a Deus. Porque Satanás, ele não colocou a fruta, que muitos dizem que é a maçã, mas a Bíblia não faz uma referência específica, na boca de Eva ou na boca de Adão. Satanás colocou dúvida no coração de Eva. Satanás colocou curiosidade no coração de Eva. Satanás fez o que ele sabe fazer. Ele tentou a Eva. Mas ela poderia ter optado em deixá-lo falando sozinho, como a gente diz nos dias de hoje, e não ter feito o que ela fez. Mas ela comeu da fruta, ela desejou coisas que a levariam a uma morte física, e Deus avisou, e ainda ofertou ao seu esposo, Adão, que poderia também ter negado, mas não negou. Então, é mais do que justo que nós venhamos a isentar totalmente a Deus de toda e qualquer, entre aspas, culpa daquilo que nós passamos nos dias de hoje. A proposta de Deus para o primeiro homem, para a primeira mulher e para nós também, descendentes deles, era que nós tivéssemos uma vida com tranquilidade, com amor, com carinho, sem dor, sem violência, sem morte, sem cansaço, sem tristezas, sem depressões, sem ansiedade, sem pecado. Essa sempre foi a proposta de Deus para o primeiro homem e para a primeira mulher, que obviamente se estenderia a nós. Só que o primeiro homem e a primeira mulher, perdão,
Não quiseram isso. E eles pecaram contra Deus. E Deus avisou a eles. Outra coisa que às vezes as pessoas questionam o cristão é: poxa, mas o seu Deus não poderia ter evitado isso? Ele não vê tudo? Sim, ele poderia ter evitado. Ele vê tudo. Só que Deus não nos trata como robôs. Quando nós vemos alguns filmes que falam da, da mitologia grega, dos deuses pagãos, alguns filmes mostram os homens como os bonequinhos numa plancheta, aonde aquele Deus, entre aspas, faz o que quer, chuta, joga fora, quebra, mata. Só que o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus real, ele não age assim conosco. Ele nos dá a possibilidade de analisarmos o que ele fala e de tomarmos decisões. Isso também é uma demonstração de amor dele para com todos nós. Nós precisamos entender isso. E aí nós vivemos hoje num mundo com muitas dificuldades, com muitos transtornos. Às vezes eu estou gravando outros vídeos em outros locais para o canal, nós estamos em outras plataformas também, convido a você a fazer parte. E é muita notícia, muita doença, muita desgraça, muita doideira. Mas creia, Deus não desejou isso. E a prova maior que eu tenho para afirmar isso para você é que posteriormente, o pecado de Adão e Eva, que nos contaminou, que passou para todos os homens e mulheres, gostando ou não, aceitando ou não, seria mais ou menos, entre aspas, uma pessoa saudável que descobre que tem uma doença grave e que essa doença também esteve na vida do seu pai, da sua avó, do seu bisavô, e passou para ela. Peço perdão pelo alarme. E isso, gente, é uma realidade. E também aconteceu conosco espiritualmente. Mas Deus, esse Deus maravilhoso, ele nos deu uma outra oportunidade, que não passa pela ótima postura do Cláudio que vos fala. Um exemplo, tá? Eu tenho defeitos bastantes que precisam ser moldados e mudados pelo Senhor. Não digo nem moldados, vou corrigir. Precisam ser eliminados pelo Senhor. Eu sou salvo pela graça e não por mérito. Eu preciso de Jesus, tanto quanto você, que conhece, que o aceitou, que ainda não aceitou e que não o conhece. E eu queria dizer para você que ele deu a maior prova de amor depois daquela de nos criar. Ele entendeu que nós não poderíamos pagar os nossos pecados com as nossas atitudes, sendo um cidadão exemplar, sendo um esposo exemplar, uma esposa exemplar, um ótimo profissional, um ótimo ser humano dentro do contexto social, das sociedades existentes no nosso planeta. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito. E eu quero aqui abrir um parêntese. É óbvio que quando um homem e uma mulher se entrega ao Senhor em nome de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a transformar essa pessoa. E é lógico que essa pessoa vai começar a ter frutos de vida na sociedade onde vive, que são exemplos a serem seguidos. Mas esses frutos de vida, eles não mais glorificam a pessoa,
mas sim a Deus que os transformou e vem moldando cada um deles. Fecha parênteses. Eu queria dizer para você que apesar do sofrimento, que apesar das dificuldades, peço perdão, agora é o cachorrinho do lado que está latindo, me desculpa, tá? Apesar das dificuldades, da morte física ser uma realidade, Deus, através de Cristo Jesus, nos convida a termos uma eternidade com Ele. E isso não foi de graça, porque Deus se fez homem, Jesus Cristo, foi para a cruz no meu e no seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você, que acreditarmos nele, que tivermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também venhamos a ressuscitar. E para que nós tenhamos o perdão de todos os pecados que nós cometemos neste mundo, inclusive do pecado original que nós herdamos. É mais ou menos assim. É bem menos, tá? Não tem comparação. É como se você, por amor, quisesse pagar uma dívida imensa de alguém no banco e você soubesse que essa pessoa nunca poderia pagar essa dívida por si mesma, por mais que ela trabalhasse, por mais que ela fizesse. E essa é a realidade. O amor de Deus, ele é tão grande que ele resolveu pagar a si mesmo as nossas ofensas, para que todo aquele que crer em Jesus Cristo, que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que todo aquele que reconhecer que é pecador e que não pode se aproximar de Deus por si mesmo, venha ter o perdão dos seus pecados, venha ter uma vida eterna e venha caminhar quantos dias for da vontade de Deus neste mundo com o Senhor ao seu lado. Eu, amado ouvinte, com todo respeito eu falo isso, eu não vou lhe prometer riquezas, eu não vou lhe prometer carros, eu não vou lhe prometer essas coisas que a gente ouve por aí. Eu acredito sim que se Deus assim quiser, se não for nos fazer mal, Ele está sempre abençoando os seus e também abençoa aqueles que ainda não conhecem. Deus faz chover sempre sobre os bons e sobre os maus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus sonhos, coloco diante de Deus. Não sei se Ele vai aprovar, mas eu sei que aquilo que Ele aprovar ou aquilo que Ele sonhar para mim será o melhor para a minha vida. Por que, Cláudio? Porque Ele me conhece desde o ventre da minha mãe, porque Ele me conhece agora e porque Ele me conhece no amanhã. Então, eu não posso te prometer o que muitas pessoas, infelizmente, prometem. O que eu posso te prometer é que se você quiser, desejar, entender o sacrifício da cruz para a sua vida, você vai ter a felicidade em Cristo, por Cristo e através de Cristo, que o dinheiro não paga, que a riqueza não paga, que o sexo não paga e que tantas outras coisas não pagam. Não é à toa que às vezes a gente recebe a triste notícia de pessoas que tinham, segundo o contexto humano, tudo e acabam tirando a própria vida. Isso é muito triste. Quando eu ouço isso, dá uma tristeza profunda no coração. Imagina no coração de Deus.
Sabe de quem nós precisamos para sermos felizes verdadeiramente? De Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se dê essa oportunidade. Se acerte com o Senhor através de Jesus Cristo. E você, que ainda tem os seus questionamentos, até mesmo pelos maus exemplos que a gente observa na internet, na vida diária, creia o seguinte: primeiro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará, olha eu dobrando a língua, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. São palavras de Jesus Cristo. Outra coisa importante também, nem todos que dizem que são cristãos são. Porque o cristão, ele não tem orgulho. O cristão, ou melhor, ele se orgulha de Deus, ele não se orgulha dele mesmo. O cristão, ele sabe que ele é salvo pela graça. E o cristão sabe que deve diariamente ser lavado, transformado e restaurado e amadurecido pelo Espírito Santo, para que quando as pessoas olhem para ele, não vejam mais aquela pessoa, mas vejam Jesus Cristo. Então, eu queria dizer isso para você. Olhe para Jesus, olhe para o Pai, olhe para o Espírito Santo. Quando você vê, infelizmente, os maus exemplos que estão aí nas redes sociais, não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe de buscar a Cristo. Sabe por quê? Porque não há nada, exatamente nada, nem no Pai, nem no Filho, Jesus Cristo, e nem no Espírito Santo, que possa te envergonhar, que possa dizer para você, você vai seguir isso? Não. Creia nisso. Busque ao Senhor. Olhe para a cruz. Olhe para o Pai. Olhe para o Espírito Santo. Olhe para Jesus Cristo. Não ore para mim. Por mim, eu te peço. Ore por mim. E estude a palavra de Deus à luz do Espírito Santo com humildade. Não busque decorar a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo entendimento. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua educação. E se Deus falou ao seu coração, glória a Ele e não a mim. E se você se sentiu bem com essas palavras, peço a você, se inscreva. Você não vai me pagar nada. Deixe o seu like, você não vai me pagar nada. Compartilhe esse vídeo, também você não vai me pagar nada. Você vai me ajudar. Você vai ajudar o canal a termos mais visibilidade. Eu agradeço a você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.